Na nossa série especial Personalidades Tubarão 154 anos, vamos conversar com o empresário Genésio Antônio Mendes. Olá, seu Genésio, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia para vocês, bom dia a todos os teus ouvintes aí da Rádio Hiper. E vamos falar um pouquinho dos 154 anos de Tubarão. Pois é, como é que é para o senhor, né, um empresário visionário, estar podendo comemorar os 154 anos de Tubarão, contribuindo com o desenvolvimento da cidade? Eu agradeço a Deus por tudo isso, né? Da onde a gente veio, aonde a gente está, os serviços que a gente presta, o número de pessoas que está sob a responsabilidade da gente. Está no shopping com os lojistas, 1.000 e poucas pessoas. Aqui na GAN não é diferente, porque temos CD em outros estados do país. Então, é uma satisfação muito grande a gente estar aí comemorando esses 154 anos, depois de 73 anos de trabalho e 86 anos de vida. Agora, fazendo um resgate da sua história, lembrando de quando o senhor vendia os seus produtos de bicicleta pela nossa cidade, né? O senhor estava fazendo aquilo ali, o seu dia a dia, mas com muitos sonhos, com muitos projetos. O senhor almejava construir tudo que o senhor construiu até hoje? Veja bem, Magna, você sabe, eu vim de uma família muito humilde, perdi meu pai com 4 anos. Minha mãe fazia doce para nossa sobrevivência, fui trabalhar de empregado numa farmácia, e a vida seguiu, acabei tirando um carro no consórcio, vendi, montei a empresa, comecei a vender remédio e bicicleta, e graças a Deus deu no que está aqui até hoje. Tudo isso uma força sempre de trabalho, de um trabalho bem feito, e também agradeço a Deus por ter botado muita gente no meu caminho, pessoas inteligentes, né, pessoas que já estão com Deus, outras trabalhando em outros lugares com suas próprias empresas, e muitas aqui comigo, como lá no shopping, fora daqui também, porque nós temos centro de distribuição em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em São José dos Pinhais, no Paraná. Temos também um CD em Serra, no Espírito Santo, e outro em Sobradinho, em Brasília, que atende todos os hospitais, uma parte do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e por aí vai. E nisso aí faz com que a gente empregue pessoas nesses estados também, né? Nós estamos hoje aí próximo de 1.000 pessoas trabalhando na distribuidora, tanto no centro de distribuição como no centro de administração, que é aqui onde nós estamos. E tudo isso graças a um trabalho bem feito, como eu te falei, a profissionais abalizados que a gente tem trabalhando conosco. E Deus nos dá essa oportunidade justamente para a gente servir as pessoas. Porque eu sempre digo que nós somos turistas desse mundo e Deus é o nosso guia, né? E nós temos o quê? Que seguir em frente. Enquanto Deus nos der vida, saúde e oportunidade, a gente deve trabalhar, deve continuar fazendo com que as pessoas também usufruam um pouco disso, mesmo que seja no emprego, no trabalho. E só temos que agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, como os fornecedores, prestadores de serviço, nossos funcionários, nossos aquisitores, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem parte desse sucesso. Agora, a cidade completando 154 anos, a cidade de Tubarão, e quando a gente lembra algumas histórias, né, a gente tem uma cidade cortada pelo rio, já passamos muitos momentos bons, mas muitos momentos desafiadores, né? Realmente, eu E posso te falar, enchentes e tudo mais, a gente ainda nem conseguiu se recuperar da enchente de 2022, né? Então, nós temos alguns problemas aí que acabam ocorrendo na cidade, tá? A questão da redragagem do Rio Tubarão, temos alguns problemas antigos que ainda não foram solucionados. Esse ano é um ano de eleições, teremos eleições municipais também, né? Qual a sua análise que o senhor faz aí desses momentos desafiadores que nós vivemos e pensando também no futuro da Cidade Azul? problemas existiu, existe e sempre vai existir. Eu sempre disse e digo que se não houvesse soluções, não haveria problema. O que nós precisamos são de dirigentes capacitados, pessoas com vontade, também com boa assessoria junto ao seu trabalho, para desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa região aqui, do nosso estado, por que não dizer do nosso país. Infelizmente, nós temos muitos gestores em todas as áreas aí que não têm a capacidade de estar no posto que estão para dirigir as nossas entidades aí, tanto federais como estaduais, municipais e por aí vai. Eu vejo as pessoas, às vezes, tomando decisões que afetam todos aqueles, em vez de ajudar aí, a gente fica até triste por isso, porque coisas tão simples e muitas vezes se torna tão difícil
por decisões que tomam quando não deveriam ter tomado. Então, nós precisamos realmente, como você falou, que vai vir eleições por aí, nós precisamos olhar com mais carinho, com mais atenção, independente de amizade, de favores, tudo isso, e olhar um pouquinho, ter um pouco de olhar para fora, como assim dizer, para ver quem é que é melhor que pode. Quem é essa pessoa aqui que realmente tem fôlego, que tem vontade, que pode, com a sua capacidade, dirigir mais e melhor o nosso município, que nós precisamos disso. Muitas coisas, como você falou aqui, que precisa. As enchentes estão aí. A gente que tem empresas por aqui, tudo, que já passou por uma enchente em 1974, a GAN tinha 6 anos, eu estava começando ainda na Galeria Pio XII, construindo o primeiro prédio, que era o centro de distribuição embaixo, em frente ali o EJB. Sofremos pra caramba, perdi tudo dentro da minha casa, perdi 4 prateleiras, perdi um carro, perdi material de construção. Mas, como disse para 15 funcionários que eu tinha na época, vamos arregaçar as calças, porque eram as calças que nós estávamos no meio do lodo, vamos arregaçar as calças, limpar tudo isso e o mundo segue. E aquela decisão foi que deu tudo isso até hoje para nós, porque muitos desistiram, outros foram embora. Ontem a gente conversando aí num grupo de empresários, eu ainda falei, a perda do Rio Grande do Sul não vai ser só nisso que está sendo vista aí, vai ser, o Rio Grande do Sul hoje, em número redondo, tem 11 milhões de habitantes, 1 milhão aproximadamente vai deixar o estado. Por quê? Essa experiência nós passamos aqui em Tubarão. Tubarão, na época, deveria ter aproximadamente 40 mil habitantes por aí, 50, era o máximo que tinha aí. O que foi de gente aqui embora, você não tem ideia. Fecharam as suas empresas, foram trabalhar em outros lugares, viviam em lugares baixos, não tinham onde para ir. E do Rio Grande do Sul já começou. Aqui em Tubarão já chegou várias famílias que tem aqui, e por aí vai. Depois, aí, um dia você vai escutar isso aí, ver o número de pessoas que foi embora, vai lembrar da nossa entrevista de quantas pessoas deixaram o Rio Grande do Sul em função dessa catástrofe que teve lá. E a gente lamenta a perda de 100 e poucas pessoas que perderam a vida, um número elevado ainda que não acharam. E, como eu falei, né, vai cair a casinha aí agora, na hora da limpeza de tirar, porque não é só a água, é o estrago que faz e a lama que cria. E essa lama não se tira só lavando com água, tem que ser com máquina, com caminhão, para tirar daqui e levar para outros lugares, né? A experiência que a gente passou vendo os outros agora em proporção maior, que a gente tem pena, tem que ajudar, a gente tem feito isso aqui para individual. Eu que tive lá vários funcionários, que eu tenho 200 e poucos em Santa Cruz, mais uns 40 que trabalham como representantes. Teve aí uma dúzia que foram afetados, nós estamos ajudando também. Então, você quando sofre, você vendo os outros sofrer, fica mais fácil de ajudar. Agora, seu Genésio, pensando nas novas gerações, né, nos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e de repente não têm essa expertise ainda, essa habilidade de enfrentar, de lidar com os tempos atuais hoje em dia, né? Falando na questão das novas tecnologias, o senhor já viveu tudo isso há muitos anos atrás e vive com a sua equipe diariamente, né? Que conselho que o senhor daria para esse jovem que está nos ouvindo, nos acompanhando agora, que está aí no seu primeiro emprego, ou que está naquela fase de escolha profissional, ou que tem um sonho de um dia se tornar um empresário como o senhor? Eu vivi toda aquela época, estou vivendo essa agora. Não sei se você sabe, os ouvintes que vão nos ouvir aqui, então vão ficar sabendo. Eu fui o pioneiro em trazer um computador aqui para a região. No dia 30 de junho de 1981, está fazendo isso 43 anos agora, no próximo mês, que eu instalei aqui em Tubarão o primeiro computador na empresa. O computador era no tamanho de uma geladeira, o fogão era a unidade de discos e uma impressora de 600 linhas por minuto. Depois trocamos por um Prologic de tamanho menor, depois um IBM pequenininho, e hoje eu tenho mais de 1000 aparelhos aqui nas empresas trabalhando, pessoas tudo aí com notebook na mão, por aí vai. O que me preocupa realmente hoje, inclusive até em família que a gente tem criança, é que pega um celular desse e fica o dia todo com isso na mão. Isso aí mais adiante vai ter uma repercussão negativa, vocês podem crer nisso, porque no nosso tempo nós tinha tempo de brincar, era o tempo da bolinha de vidro, do peão, do futebol, dessa coisa, tudo de criança que saía. Hoje você vê as crianças, como a gente não cansa de ver, na hora do almoço os pais do lado, mas a criança está ali, dá uma colher de comida e a criança no
no celular e não larga aquilo que está ali. Isso não faz bem para as próprias vistas, para o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que as crianças deveriam ter, por exemplo, vamos supor 1 hora por dia, ou fosse 2 horas, os pais deixar naquilo ali, elas também precisam daquilo ali, mas não deixar ininterruptamente as crianças ficarem daquela forma aqui. Eu acho que isso não vai fazer bem à própria saúde, não vai. É preciso hoje, a gente que tem idade, né, nós colocamos ali no shopping uma academia que começa às 6 da manhã até meia-noite, tem mais de 2.000 pessoas se exercitando. Você imagina esse jovem hoje que fica parado o dia todo, como é que é o desenvolvimento do seu corpo, dessa aqui. Então, isso é que preocupa. Agora, por outro lado, falar de tecnologia, uma coisa fantástica que nasceu no mundo, que está se aprimorando, a inteligência artificial, vocês não têm nem ideia do que é. Já me ofereceram aqui, que eu tenho um carro aqui, comprei em Florianópolis, uma Mercedes, um outro que já vem com comando de voz para mandar ligar máquina, abrir porta, ligar ar-condicionado. Você está ficando sentado vendo tudo isso aqui. Falando aí com o pessoal que começou ontem aqui, né, a área rural aqui do gado em São Martinho, o presidente esteve aqui conversando comigo, eu estava falando para ele, digo, olha, eu sou do tempo do arado. Arado é que tinha um cavalo ou boi que cangava e saía fazendo um buraco assim para depois fazer a plantação. Milho por milho, arroz por arroz, assim vinha, era tudo manual e era tudo braçal. Hoje tem as máquinas, bota um camarada dentro da máquina, eles programam a máquina, fica vendo televisão, ar-condicionado, e a máquina está fazendo isso aqui. Sozinha. Então existe uma facilidade muito grande hoje nas coisas que se faz através realmente da computação, a área de tecnologia. Nós aqui, o desenvolvimento da nossa empresa, que chegou aonde chegou, não fosse a tecnologia, jamais tínhamos chegado. Você veja que eu, quando comecei, a nossas fiscais era manuscrita, depois datilografada. Aliás, na época, quem não tivesse curso de datilografia, não trabalhava no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em escritório, em contabilidade, tinha que ter datilografia. Por que eu estou falando isso? Porque é igual hoje quem não sabe manejar um computador. As coisas mudaram daquela época. Era naquela época o computador a datilografia, vamos assim dizer. E hoje as pessoas já têm que estar. O celular foi uma coisa fantástica. Acha você em qualquer lugar, né? Isso aqui. Aliás, quando foi descoberto o telefone, o descobridor já tinha falado, um dia, isso faz mais de 120 anos, alguém vai estar falando no mundo e se vendo com esse nosso evento. Está aí. Então, a tecnologia veio realmente para ajudar, mas tem um lado que também prejudica, porque sempre tem pessoas que levam para o lado ruim. Olha as fake news que andam por aí. É impressionante o que levam para o lado ruim. Aliás, o ser humano é isso aqui, né? Já visto no Rio Grande do Sul, a catástrofe que está, o Brasil inteiro, principalmente Santa Catarina, ajudando lá. Pois tem gente assaltando, tem gente roubando, tem gente prejudicando aqueles que já estão prejudicados. Então, a cabeça do ser humano é muito complicada e muito difícil de você entender um por um, não entende mesmo, né? Agora, seu Genésio, nesse mês de maio, né, que Tubarão está celebrando aí 154 anos, queria uma mensagem sua para os nossos ouvintes, para os ouvintes da Hiper, o senhor que gosta bastante de ouvir rádio também, né? Uma mensagem para os tubaronenses que acreditam nessa cidade, que investem aqui na nossa cidade, assim como o senhor também tem as suas empresas aqui, né? Para o tubaronense que mora aqui, que tem amor aí por essa terra. Maga, mês de maio, né? A minha mãe dizia que mês de maio era o mês de Maria. O mês de maio é um mês, assim, até um pouco diferenciado dos demais, como é dezembro e tal. O mês de maio é o dia primeiro, começa com o Dia do Trabalhador, dia 1º. Dia das Mães, que vem aí, né? É o dia de Corpus Christi. Então, vem tantas coisas relativas ao lado bom, né, no mês de maio. E Tubarão vai fazer aniversário justamente no mês de maio, ou seja, no dia 27. Então, são coisas tudo assim guiadas por Deus que acontece. A mensagem que eu poderia dizer para todos os tubaronenses, principalmente para os jovens que estão aqui, trabalhem bastante, estude o máximo que puder, leiam jornais, escutam rádio, vejam bons programas de televisão, sempre o lado positivo, ajude as pessoas em tudo o que puder, use a missão do escoteiro, fazer uma boa ação todos os dias, nem que seja para passar um deficiente visual
numa faixa de pedestre já é uma boa ação. Quando a gente tem isso incorporado dentro da mente da gente, e fazer bem, fazer o certo, aqui nós temos um slogan na empresa que todos conhecem, que é faça certo que dá certo. Então, vamos ajudar as pessoas, vamos trabalhar, vamos estudar bastante, vamos ler. A capacidade do conhecimento. Conhecimento é uma palavra com muitas letras, mas que é pequenininha dentro do nosso cérebro. E quanto mais conhecimento nós tivermos, que nós possamos usar, muito melhor e muito mais vai ajudar os outros. Então, tubaronense, ajude as pessoas, ajude o poder público também, seja lá como for, de uma maneira ou de outra. E eu costumo dizer, para encerrar, Magno, se cada um de nós, todos os dias, varresse à frente das nossas casas, dos nossos empreendimentos, o mundo seria mais limpo. Mas se todos não fazem, vamos fazer a nossa parte. Quando eu digo varrer, é fazer as coisas bem feitas, começando por casa. Adorar a família é tudo. Tudo começa com a família de casa. Mas não podemos desprezar nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudos, faculdade, universidades, escolas, grupos escolares, enfim, aquelas pessoas que estão aos nossos redores. Então, façam isso, façam certo o que dá certo, não desanime, tudo tem solução, tudo é cíclico. O Rio Grande do Sul não tinha essa enchente, teve a enchente, vai voltar ao seu que era, como o Tubarão passou por isso. Na vida é tudo isso que está aqui, né? Agora é dia, logo é noite, um dia chove, outro é sol. Então, a gente entendendo um pouco dessas coisas, como estou falando que é cíclico, a gente vê que a gente só tem que fazer as coisas boas e fazer as coisas bem feitas. Muito obrigada pela sua participação, seu Genésio. A gente parabeniza o senhor, né, por sempre ser esse homem visionário, acreditar, apostar na nossa cidade, estar contribuindo aí com o desenvolvimento de Tubarão. Desejamos aí muito sucesso e muita saúde para o senhor. Muito obrigado a vocês que vieram aqui fazer essa gravação. E salve os 154 anos de Tubarão, que a cada ano o Tubarão cresça, se desenvolva cada vez mais, porque é isso que todos nós esperamos da nossa cidade e do nosso mandatário. Muito obrigada, seu Genésio. Então, o seu Genésio foi o nosso entrevistado de hoje, da nossa série especial de entrevistas Personalidade de Tubarão, 154 anos.